Olá! A internet que a gente conhece, essa que usamos há uns 20 anos, está passando por uma transformação fundamental. O jeito como a gente acha, consome e até confia nas notícias, tudo isso está mudando bem debaixo do nosso nariz e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Por décadas a gente viveu no que podemos chamar de era da busca. Sempre que a gente precisava saber de alguma coisa, o caminho era o mesmo. Ir em plataformas como Google, Facebook ou X para achar links que levassem até a informação. Bom, agora a gente está entrando na era da resposta. Agentes de IA, como os da OpenAI e do Perplexity, eles não dão mais os links. Eles dão a resposta. Prontinha, direta, sintetizada. Pode parecer uma mudança pequena, mas olha, as consequências disso são gigantescas. E aí que a gente chega no coração da crise que a mídia digital está enfrentando hoje. O clique, sabe aquela unidade de valor que sustentou todo esse ecossistema por anos, ele simplesmente está se tornando obsoleto. E para ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. Uma queda de 67% no tráfego que vinha das redes sociais para alguns dos maiores sites de notícia. Pensa bem, a principal artéria que levava leitores e, claro, a grana da publicidade para o jornalismo digital foi assim praticamente cortada. E a causa principal disso é o que estão chamando de fenômeno do clique zero. O que acontece é o seguinte, ferramentas como as visões gerais de IA do Google ou o Perplexity, elas leem as reportagens por nós e já entregam um resumo pronto. A conveniência é total, claro, mas para o produtor de conteúdo isso quebra o modelo de negócio. Por quê? Porque aquele clique que geraria a receita simplesmente nunca acontece. E como se não bastasse essa crise de distribuição, a gente tem uma crise de produção. A web está sendo literalmente inundada por slop. É um mar de conteúdo de baixíssima qualidade, quase sempre gerado por IA. Isso cria um ruído, um barulho informacional que é ensurdecedor. E fica cada vez mais difícil separar o que é jornalismo de verdade do que é, alucinação de máquina. E nesse cenário todo, tem duas forças tecnológicas gigantes e que parecem ir em direções opostas, moldando o que vem pela frente. De um lado, a gente tem a centralização da IA, e do outro, a descentralização dos protocolos abertos. Vamos começar pelos agentes de IA. É importante entender que não estamos falando de um simples chatbot. Pensa num assistente autônomo. Ele sabe as preferências de cada pessoa, varre a internet, resume as notícias mais importantes do dia e entrega tudo num briefing matinal, prontinho. Eles estão se tornando o novo grande intermediário da informação, tipo uma camada de inteligência centralizada entre a gente e a web. E aí, como uma resposta a essa centralização toda, está surgindo um contramovimento. São os protocolos abertos. Coisas como o Fediverso, que é uma rede de servidores sociais independentes, e o Nostr, um protocolo super resistente à censura. Eles oferecem uma alternativa, sabe? Eles prometem uma web onde o controle não fica na mão de meia dúzia de big techs, mas sim distribuído entre os próprios usuários e criadores de conteúdo. Certo. Então a gente chega na pergunta de $1 milhão. Com o modelo antigo desmoronando e essas novas forças em jogo, como é que o jornalismo sobrevive? A resposta, no fim das contas, está em mudar radicalmente o que ele vende. A grande virada de chave é essa. O produto novo não é a notícia em si. A notícia virou commodity, algo abundante e barato de se produzir. O novo produto, o verdadeiro valor, é a garantia de que aquela notícia tem uma origem humana e verificável. É a confiança, a certeza de que aquela informação foi apurada por uma pessoa, com um método, num lugar específico. É a tal da proveniência que passa a valer ouro. E o mais interessante é que a tecnologia para isso já existe e já está sendo implementada. É o C2PA. Pensa nele como uma espécie de certidão de nascimento digital para o conteúdo. Ele basicamente assina de forma criptográfica uma foto, um vídeo, um texto, provando de onde veio e se foi alterado ou não. Essa é a nossa primeira grande linha de defesa para separar o jornalismo autêntico desse ruído todo gerado por máquinas. A outra grande mudança é de estratégia, de mentalidade. Os veículos de notícia precisam parar de pensar só em como o site deles aparece para olhos humanos. Agora eles têm que começar a pensar em como os dados deles são lidos por máquinas. O conteúdo precisa ser estruturado quase como uma API, sabe? Prontinho para ser consumido, entendido e, o mais importante, citado pelos agentes de... Ok, mas se o modelo de negócio antigo está morrendo, a gente precisa de um jeito novo de financiar o jornalismo, certo? E é exatamente aqui que a combinação de inteligência artificial com descentralização começa a ficar fascinante. Essa tabela aqui resume bem essa transição. No modelo novo, a unidade de valor não é mais o clique, e sim a citação feita pelo agente de IA.
O intermediário deixa de ser o Google ou uma rede social para ser o assistente pessoal de cada um. E a monetização? Bom, ela sai da publicidade tradicional e vai para modelos de licenciamento e, olha só, micropagamentos automatizados. Essa ideia de micropagamentos, tipo pagar alguns centavos por um artigo, sempre foi uma espécie de sonho. Mas como o cientista da computação Nick Szabo já dizia, isso nunca deu certo por causa do que ele chamou de custo de transação mental. Ninguém quer ter que parar e pensar se vale a pena pagar 5 centavos para ler uma reportagem. É um esforço cognitivo que a gente simplesmente não faz. Pois é, mas é aí que os agentes de IA entram para mudar o jogo. Imagina só, vai ser possível dar um orçamento mensal para o seu agente, sei lá, R$ 10, e autorizar ele a negociar e pagar por acesso a conteúdo de alta qualidade. Automaticamente. Aquele atrito, aquele esforço de ter que decidir, simplesmente some. O agente faz os micropagamentos e o modelo finalmente se torna viável. E tem outro modelo que é muito poderoso, o chamado financiamento retroativo de bens públicos, ou RetroPGF. A ideia aqui é simplesmente genial. Em vez de tentar adivinhar qual matéria vai ser importante, o sistema funciona ao contrário. Ele espera, observa qual reportagem realmente causou impacto positivo na sociedade e só então um fundo vai lá e recompensa aquele trabalho, retroativamente. Isso é fantástico porque incentiva reportagens profundas, de longo prazo, em vez daquela loucura de caçar cliques. Ok, então se a gente juntar todas essas tendências, o que a gente pode imaginar? Como vai ser o nosso cenário de informações daqui a, digamos, uma década? Bom, os próximos 5 anos prometem ser bem turbulentos. Vai ser a era do atrito, cheia de batalhas judiciais sobre o uso de dados por IAs e uma divisão bem clara entre o jornalismo humano, premium, e as fazendas de conteúdo sintético de baixo custo. Mas daqui a uns 10 anos, a tendência é a gente chegar numa web simbiótica, um lugar onde a nossa principal porta de entrada para as notícias vai ser um agente de IA pessoal. E esse agente vai ser como um oráculo pessoal, uma assistente que vai estar em todo lugar, talvez nos óculos, nos fones de ouvido, filtrando o mundo pra gente. Ele não vai só buscar informação, ele vai fazer uma curadoria da realidade, entregando só o que é relevante e, mais importante de tudo, o que foi verificado como verdade. E aqui vem o grande paradoxo de tudo isso. O crescimento infinito do conteúdo sintético gerado por máquinas vai acabar tornando a experiência humana o verdadeiro artigo de luxo. Conteúdo de IA vai ter valor baixo. Notícias escritas por humanos, um valor médio. Agora, o valor premium, o mais alto de todos, esse vai ser o testemunho verificado de um ser humano que esteve lá, que viu com os próprios olhos, que apurou de verdade. Resumindo, num mundo onde qualquer máquina pode escrever qualquer história, os elementos que só um ser humano pode oferecer, a conexão emocional, o julgamento ético, a coragem de estar lá e testemunhar, esses elementos não serão apenas valiosos, eles vão ser a própria definição de valor. E tudo isso nos deixa com uma última questão para a gente pensar. A grande mudança que vem por aí não é só sobre tecnologia ou modelo de negócio. A questão é mais profunda. No futuro, as pessoas vão pagar por notícias ou elas vão delegar aos seus agentes de IA a tarefa de pagar pela verdade?